Um outro grande desafio que eu vejo, pelo menos no TRF1, é que os laboratórios eles não são fim, eles são meio, né? Então, o laboratório ele é um meio de experimentar, um meio de acertar, um meio de errar, e as pessoas acham assim, joga lá para o laboratório que o laboratório vai resolver. Né? Não é bem assim. O laboratório ele vai ser o agente para o desenvolvimento, para o experimento, para a criação da solução. Pessoal, boa tarde. Ficar por último tem esse problema, né? Tá, só os amigos que estão aqui. Mas queria agradecer quem está presente para poder participar agora do nosso painel, porque aqui hoje só tem nome de peso. São os representantes dos nossos laboratórios de inovação da Justiça Federal que têm conseguido um papel bem importante, né? Um protagonismo, inclusive no cenário nacional, vamos dizer assim. O nosso painel hoje vai ser sobre os desafios que os laboratórios de inovação estão enfrentando, e com foco principalmente agora no ano de 2025. A gente está num cenário de transformações rápidas, de transformação digital, e a gente tem um protagonismo importante como laboratório de inovação, porque a gente consegue, pelo menos tenta trazer mais eficiência para o judiciário, tornar a justiça mais acessível. E, como a gente sempre utiliza os valores da inovação, a gente também consegue dar um foco no cidadão, conseguir aproximar o cidadão da Justiça Federal. Inovar no judiciário precisa de coragem. Precisa de coragem, precisa de estratégia, persistência e colaboração, que é o que a gente tem conseguido trabalhar em rede, porque, mais do que painelistas, são amigos. Geralmente, temos o mesmo perfil da loucura. Então, pessoal, vou passar a palavra agora para a Gisele. E, Gisele, conta para a gente como que vai ser os desafios aí da terceira região para esse ano. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, ainda que à distância, mas fico muito feliz de estar junto com todos, principalmente, né, porque compartilhamos das mesmas loucuras, somos todos amigos e estamos nesta trilha desde quando tudo era mato, como diz a Márcia Ditzel, né? Quando tudo era mato, a gente estava abrindo os caminhos. Então, olha, é interessante porque falar de desafio, Jaqueline, eu acho que essa palavra ela é constante quando a gente fala de laboratório de inovação no Poder Judiciário. Tanto porque ela é a matéria-prima, né, dos laboratórios, a gente trabalha com desafios, com oportunidades de melhoria, com resolução de problemas, mas também porque é algo com que a gente tem que lidar diariamente. Nós lidamos diariamente com diversos desafios. Quando o Fernando me convidou, né, para participar desse painel, eu fiquei pensando, ele falou, olha, a gente vai falar de desafios da inovação para 2025. O IJuSPLab existe há 9 anos, né? E aí eu fiquei pensando nos desafios de 2025, eu pensei, puxa, os desafios não mudaram muito. Quando a gente começou a trabalhar com inovação, o primeiro desafio mais presente era romper paradigmas, porque inovação, design thinking, era tudo muito novo para o judiciário, que, como todos sabemos, é bastante hierarquizado, bastante formal, bastante conservador. Depois, tivemos o desafio do apoio institucional, que muitos colegas com quem eu converso ainda têm, né?
E isso é cíclico, porque a gestão muda a cada 2 anos, e uma hora você tem mais apoio, outra hora você tem menos apoio. O importante é que a gente continua existindo. Isso é já uma grande vitória dos laboratórios de inovação que insistem e persistem, né? Outra coisa que era um desafio àquela época e continua sendo, é que o laboratório não seja só um lugar bonito, colorido, bacana, onde as pessoas trabalham de uma maneira diferente, mas que o laboratório represente efetivamente uma mudança de paradigma no modelo mental, que a gente passe a efetivamente usar a inovação para buscar soluções e de forma cada vez mais colaborativa entre todos os tribunais, para que possamos realmente ofertar melhores serviços de melhor qualidade, mais céleres para o cidadão, que é o nosso usuário principal e final, mas também para nós que trabalhamos, né, magistrados, magistradas, servidores e servidoras que executam esses serviços, né, que a gente consiga fazer do laboratório esse espaço de busca de soluções. Então, esses desafios, que foram os meus desafios iniciais, eles são contínuos, porque como os laboratórios de inovação eles foram nascendo em contextos, estruturas e apoios institucionais diferentes, alguns laboratórios ainda enfrentam a quebra de paradigma, por exemplo, o apoio institucional, a necessidade de ser reconhecido como importante para a estratégia. E daqui para frente, para 2025, eu diria que um grande desafio que a gente enfrenta aqui ainda, na terceira região, na seção judiciária de São Paulo, é mudar a cultura organizacional, porque ainda existe uma cultura de que será que inovação é bom? Será que esse negócio de laboratório dá mesmo resultado? Será que não é uma perda de tempo? Então, eu ainda lido com esse desafio de mudar esta cultura organizacional, tanto que a gente escolheu como estratégia, nesses últimos 2, 3 anos, trabalhar mais para dentro da instituição, trabalhar com as unidades judiciárias, trabalhar com as equipes internas, criando soluções pequenas, porém importantes e significativas para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando e para o cidadão que recebe esses serviços, né? Para justamente disseminar na organização a importância do trabalho, que ainda que você oferte uma solução pequena e pontual local, mas que ela faça uma diferença significativa na vida daquelas pessoas que ali trabalham ou que recebem o trabalho, né? Outro desafio que a gente tem é integrar a tecnologia, tudo que surge a cada momento no laboratório. Nós temos feito uma experiência de trabalhar com inteligência artificial para nos ajudar a organizar relatórios de oficina, mas também para fazer ideação. A gente em fase experimental, mas a gente está explorando o quanto a inteligência artificial pode nos ajudar também. Então, isso é um desafio. E temos o desafio também de que inovação não é exclusivamente tecnologia. Isso é uma coisa que eu falo há 9 anos. Gente, tecnologia é uma parte da inovação, mas a gente pode inovar sem ter que criar aparatos tecnológicos dispendiosos ou mais demorados, né? Como é que a gente faz essa integração? E acho que o principal desafio é a sustentabilidade das iniciativas, né? Que as iniciativas não morram, que as iniciativas inovadoras criadas e co-criadas no laboratório possam continuar, que elas não sejam cortadas
por questões políticas, por falta de recurso, que elas não percam a continuidade. Isso é bastante importante. E acho que o futuro, não só para 2025, mas daqui para frente, cada vez mais, depende, Jaqueline, da nossa capacidade como rede, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais em rede, da nossa capacidade de lidar com todos esses desafios com criatividade, de maneira colaborativa, compromisso e muita resiliência. Você falou coragem, eu digo que eu já não preciso mais de coragem, eu preciso de resiliência, paciência, do respira, respira e toca o barco, vamos em frente, né? Para superar os obstáculos que às vezes nós enfrentamos no dia a dia. E acho que um ponto crucial para já encerrar, que eu já falei demais, é essa questão do trabalharmos cada vez mais colaborativamente, trabalharmos em rede, buscarmos apoio uns nos outros e criarmos, cultivarmos espaços como este, de troca, de compartilhamento e principalmente de reflexão, para refletirmos sobre os desafios, né, passados, presentes, futuros, e só assim, trabalhando juntos, é que nós vamos criar um futuro bacana, benéfico para a inovação no Poder Judiciário, né? Eu digo que o futuro dos laboratórios de inovação, seja agora e daqui para frente, ele terá que ser colaborativo e co-criado. Acho que esse é o nosso maior desafio, trabalharmos juntos. Obrigada. Obrigada, Gisele. É uma honra estar moderando um painel com a Gisele, porque ela é que ajudou a gente a desbravar o mato na Justiça Federal, aqui da 6ª Região, porque a gente também começou do zero, né, Gisele? E ajudou o JuspLab na nossa capacitação e a gente começou o laboratório. Mas agora, sem também mais delongas, para poder passar a palavra para o Davi. Davi, como é que está aí na 5ª Região? Tudo bem, gente. Eu estava há pouco tempo aí, abracei vocês me escutam bem. Eu estou aqui na sala reservada aqui para tentar passar um pouquinho dessa mensagem. Peço desculpas, já recebi a chamada que meu embarque começou. Mas eu vou falar super rápido aqui, num pitch elevator, como a gente está acostumado a fazer, né? Então, somos reféns daquilo que divulgamos também, tá? Estou muito feliz em estar aqui, representando também o TRF5, né? O Laboratório de Inovação, que hoje é coordenado pela desembargadora Germana, a quem eu registro aqui meu sincero apreço assim, pelo trabalho que ela já vem desenvolvendo. Antes era coordenado pelo Dr. Leonardo, que falou mais cedo, entrou online aqui também. E eu estou tendo uma nova visão, uma nova experiência de laboratório de inovação, porque hoje no tribunal a sensação que eu tenho é que a gente tem um papel um pouco mais de orquestrar uma rede para que ela se comunique, para que ela converse. Isso já acontece no TRF5 há bastante tempo, a partir do JF5 em rede, que é uma rede de governança da inovação, com juízes representantes de cada seção judiciária. Mas eu acho que isso tem ganhado um corpo mais interessante agora, né? A gente vê, por exemplo, o IP-Lab, o IP-Lab construindo uma rede nacional de inovação, que também é muito benéfica, para unir todos as 6 regiões. E agora a gente tem um desafio, né? Fernando está aí também, acredito que já que você também, nessa proposta de trabalharmos a 5ª região e a 6ª região com um projeto específico, né, e as outras regiões também trabalhando projetos específicos para desenvolvimento da rede. Isso é muito positivo, porque, em um primeiro momento, a gente pensa em inovação como produtora de produtos, né, ou de iniciativas. Eu acho que não é esse o caminho. Assim. A gente entende que o laboratório de inovação ele existe para experienciar. E às vezes a experiência não vai ser boa e está tudo bem. A gente está ali para diminuir o caminho e fazer as coisas realmente errar rápido, corrigir rápido.
E, assim, resgatar essa cultura é uma parte importante também, acho que em 2025, como desafio, sabe? Porque a gente está sempre esperando um resultado positivo daquilo que a gente leva para o laboratório de inovação. E, às vezes, isso não acontece. E isso pode frustrar a autogestão, pode frustrar, né, os pares, amigos, enfim. Mas não é bem assim. Acho que o laboratório está aqui para... E o nome diz, né? É um laboratório, é um lugar de experiência. Então, a gente vai fazer experiências e, graças a Deus, o judiciário tem pessoas tão competentes que, na maioria das vezes, os experimentos dão certo. Né? Mas a gente também tem que aprender a lidar com aqueles que não deram. E está tudo bem. Eu acredito que essa era uma das principais mensagens que eu queria passar para esse painel, assim. Tem sido desafiador, eu amo trabalhar com vocês, eu amo enlouquecer com vocês, eu acho que é um bom respiro no meio de um caos e de uma rotina tão puxada. E amo estar de volta também, né? Eu acho que nessa experiência eu só tenho a aprender também com esse pensamento em rede, né? A gente tem uma meta a cumprir como inovação, a meta 9, que é talvez a única meta qualitativa que representa as metas do CNJ, mas também trago aqui uma provocação para nós, assim. Não é sobre volume, né? Eu acho que não é sobre volume, é sobre você abraçar realmente causas que causem impactos relevantes. Então, o CNJ já está fazendo esse movimento quando ele indica que os projetos precisam ser colaborativos, co-criados, mas num segundo passo, mais para frente, o que a gente vai trazer para a mesa como abordagem para replicabilidade e não só para criação, né? De repente, na etapa de imersão, ao invés de você criar algo, vai lá no Renova Jude, tenta filtrar, ver se não já tem, tenta implementar. Então, colocar isso como uma etapa em um processo criativo pode ser um dos caminhos. Estou aqui já criando um brainstorm, mas eu acho que os desafios estão nesses caminhos, né? De não apenas criar, não, mas de replicar o que deu certo, de fazer o que deu certo, porque às vezes um projeto que você quer trazer é um projeto novo, sim, né? Muitos aqui precisaram implementar o Núcleo 4.0, fazer o Pop Rua acontecer, e certamente, para cada lugar que o Pop Rua aconteceu, foi um desafio diferente, foram culturas diferentes, foram comunicações diferentes. Então, era bem isso que eu queria falar, já que, Fernando, obrigado pelo convite, desculpa a participação inovadora aqui, meio você foi inovador. Baixo. Mas obrigado, mais uma vez. A gente que agradece, Davi. E isso que você falou foi muito bonito, de resgatar os valores, né? A gente, às vezes, se perde nisso, principalmente na tecnologia. Então, sempre a associação do laboratório com a tecnologia, que é o que a Gisele estava falando. E a gente tem que resgatar esses valores de experimentação, de aquela famosa frase, né, de errar rápido e errar barato. Exatamente. E, pessoal, a Gisele e o Davi, eles estão no aeroporto, quase perdendo o voo, então, assim, fiquem à vontade para se retirar. E até a próxima. Eu falei para o Fernando que eu fico até o meu voo chamar o embarque. Né? Ótimo. Se eu sumir de repente, é porque eu vou ter que embarcar. E a Gisele está na estação interespacial ali, né? Sim. Ela vai para a Lua, pelo jeito. Ou está na Lua, não sei. Não, eu vou para Marte. Que a nova Lua é Marte, né? Que ótimo. O cenário ficou perfeito. Eu vou precisar ir, gente. Um abraço. Tá, pessoal. Vocês fiquem aí enquanto puderem. E agora eu vou passar a palavra para o Sérgio, que é do Laboratório de Inovação do TRF1. Boa tarde a todos. Bom, acho que a Gisele ela foi muito certeira, né? Os desafios eles permanecem os mesmos, né? A mudança de gestão ela sempre é um grande desafio. A cultura organizacional ela ainda continua como um grande desafio. O TRF1 ele tem uma peculiaridade, ele é um tribunal quase que continental, então nós temos 13 sessões judiciárias vinculadas ao tribunal, e das quais hoje nós já temos 10 laboratórios instituídos e formados. Então, acho que o grande desafio nosso é criar essa rede nossa interna, né, para que a gente possa também replicar as iniciativas,
que existem já em algumas seccionais. Gente, inovação ela está em todo o setor do tribunal. Todo setor do tribunal tem uma mente inovadora, tem uma pessoa que muda um processo de trabalho, que melhora uma condição, que melhora uma funcionalidade. Então, um outro grande desafio que eu vejo, pelo menos no TRF1, é que os laboratórios eles não são fim, eles são meio, né? Então, o laboratório ele é um meio de experimentar, um meio de acertar, um meio de errar. E as pessoas acham assim, joga lá para o laboratório que o laboratório vai resolver. Né? Não é bem assim. O laboratório ele vai ser o agente para o desenvolvimento, para o experimento, para a criação da solução. Né? E outra coisa que a gente vê também é que a pessoa, quando ela leva um problema, né, para o laboratório, normalmente ele traz a penso aí umas 2, 3 soluções, que ele já vem com aquela mente formada de que, às vezes, o problema que ele traz não é nem o problema que é o foco da questão. Né? E, por isso, esse trabalho que a gente faz no laboratório, de definição, de identificar realmente a raiz do problema. Às vezes, o problema ele se torna tão complexo e que a gente não consegue dar uma solução de imediato, a gente tem que fracionar aquele problema para ir resolvendo, né, aos poucos. Isso gera uma ansiedade na administração, porque a administração acha que ela quer uma solução para resolver aquele problema, mas não entende que a complexidade, às vezes, ela exige, né, esse passo a passo, esse ponto a ponto, para que a gente consiga chegar na solução do problema. Então, outros desafios que nós temos é uma equipe coesa, você ter gente participando. Né, a gente tem uma dificuldade, apesar de ser um tribunal enorme, a gente tem laboratoristas formados, mas acaba que recai para aquela equipe que está ali, na unidade que está responsável pelo laboratório de inovação. Então, é a questão da cultura, né? Isso engloba também um pouco da cultura. Nos primeiros anos do laboratório, a gente fica muito sem ter muita procura. Então, eu acho que são estágios. Né? Agora, a gente está numa fase, lá no TRF, em que a administração tem encaminhado demandas para a gente. Então, a gente já está atendendo essas demandas da administração. E, com os resultados e com o boca a boca no próprio tribunal, as unidades acabam vindo também, assim como a alta administração, encaminhando demandas, encaminhando problemas para a gente, para que a gente possa desenvolver, né, essas soluções. Então, como foi bem dito também, não é só a inovação tecnológica, né, são vários os aspectos da inovação que são tratados pelo laboratório. Mas é isso, eu vou passar a palavra aqui, porque senão os outros não falam, já está acabando. Mas os desafios são muito semelhantes. É lógico que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo de maturação, mas eles são muito próximos, são muito parecidos. Obrigada, Sérgio. Sérgio, você já parou para pensar que o primeiro laboratório de inovação do TRF1 foi o do TRF6? Sim. Inclusive, a gente veio visitar vocês aqui para montar o nosso lá. E a Gisele, claro, né, participou dessa estruturação como todos. Eu acho que ela foi mãe de todos os laboratórios aqui. A Gisele é a mãezona da inovação da Justiça Federal. Ela e Elaine, verdade. Né? E agora eu vou passar a palavra para a Neide, do Inovares, do TRF2. Oi, pessoal. Pois parece até que eu troquei papelzinho com a Gisele. Quando eu fui convidada para falar sobre desafios do laboratório, eu fiquei pensando, gente, mas eu tenho uma convicção que me parecem que eles são os mesmos. Desde que o laboratório nasceu, eu sinto que ainda tem pessoas que nos enxergam como um espaço colorido, com um pessoal meio maluco que adora colar post-it nas paredes. Tem gente que leva a sério, mas tem muita gente que ainda acha que é um espaço para gente que tem pouca coisa para fazer. Essa história, essa coisa cíclica da administração que troca. Então, nós vamos ter mais apoio, menos apoio. A ausência de quadro dedicado de laboratoristas. Eu sei que não é realidade em todo o país, mas, na maioria dos laboratórios, nós não temos servidores dedicados. Então, nós temos que cuidar das nossas atribuições. Eu sou diretora de uma vara tributária. E também sou laboratorista, assim como a coordenadora, a doutora Cristiane. Ela, além de ser coordenadora do laboratório, ela ainda é juíza de uma vara tributária. E quem conhece sabe que é bem pesado. Então, nós temos que manter tudo funcionando
e eu sinto falta. Ainda é um desafio essa ausência de um corpo dedicado para os laboratórios. Outra coisa também que a Gisele falou é sustentabilidade. E, na esteira da sustentabilidade, a Meta 9, que trouxe muita coisa boa, que o Davi falou, ela também fez com que algumas pessoas atentassem. Tá? A gente precisa fazer, para poder escrever a nossa ideia, que não foi gerada, não foi trabalhada no laboratório, a gente precisa validar isso com design thinking. Vamos acionar aquele povo do laboratório? Então, meio que a gente virou também um ponto de validação de ideias pré-concebidas. E não é esse o papel do laboratório, né? Na realidade, você chega com um problema, e esse problema, inclusive, pode não ser aquele que você achava que era. Ele pode ser redefinido. Então, às vezes, você acha que sabe o problema que você tem, mas, quando você leva para uma sessão, você ouve os especialistas, você percebe que o seu problema é outro. Então, para você entregar uma boa solução, você tem que respeitar as fases desse processo. E é ruim que as pessoas nos vejam apenas como um espaço de validação. Eu não digo que isso é a regra, tá, gente? Isso é exceção, mas é um desafio também que nós nos imponhamos e digamos para essas pessoas que o processo tem que ser respeitado, que nós somos um espaço de inovação. Outra coisa, agora já falando da questão se falou muito aqui de inteligência artificial, eu vejo para nós um desafio, e a Elaine falou muito bem ontem sobre isso, que muita gente confunde, acho que a Gisele também, confunde inovação com tecnologia, ou seja, a gente tem que entregar quase um robozinho no final do nosso ciclo de trabalho. E não é bem assim. Felizmente, nós já entregamos vários projetos que não envolvem tecnologia, né? Então, a colega que ontem falou, a Niriane falou do Desenrola, que não envolveu tecnologia, envolveu relações humanas, parceria, discussões, e entregou um projeto muito legal. Mas, como eu estava falando, inteligência artificial. Eu penso que um grande desafio para nós é ajudarmos, para nós, laboratórios, ajudarmos as nossas instituições a preparar as pessoas dos nossos órgãos, ver os problemas, mapear os problemas que podem e devem ser trabalhados num laboratório de inovação, para criar um ambiente sadio, com menos adoecimento, que também já foi muito falado aqui, para preparar as pessoas para lidar com a inteligência artificial no seu dia a dia, da pressão que a inteligência artificial traz, e os outros problemas, que nós possamos mapear esses problemas e ajudar a nossa instituição a receber a inteligência artificial, a implantar projetos de inteligência artificial, mas de forma saudável, de forma sustentável. E eu acho que é isso, eu nem preciso falar mais, que a Gisele já falou tudo, o Sérgio já falou tudo, e eu acho que a Niri e o José Fernando vão falar mais um pouco. E obrigada. Obrigada, Neide. E agora eu passar a palavra para a Niri, TRF4. Então, o que eu vou falar, né? Depois de tudo isso, a gente chove no molhado. Não, mas assim, eu sou a Niriane, né, do Inovatê, lá da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. O nosso laboratório completou 6 anos recentemente. E, no início, era uma coisa assim, nossa, será que, quando trocava a gestão, né, vai sobreviver, não vai sobreviver, como é que vai ser? Era uma preocupação. Eu espero, já sinto o Inovatê mais consolidado, né? Não sinto tanto esse medo assim atualmente da troca de gestão, até porque a nossa gestão troca agora em julho, e vai vir uma gestão que é muito entusiasta da inovação, então acho que só tem a agregar, né, para o laboratório com a gestão. Mas assim, a gente sente muita falta também dessa força de trabalho, né? Porque os laboratórios eles vêm sendo cada vez mais demandados. Eu acho que agora, com essa questão que entrou recentemente da inteligência artificial, está dando um boom no interesse das pessoas em conhecer a área da inovação da instituição, né? Lá no Inovatê, a gente instituiu até as pílulas de inovação, que são informes semanais sobre inovação, para ver se a gente estimulava mais também o interesse das pessoas. E, a cada semana, está crescendo os acessos no nosso portal interno, lá, né, dos servidores e servidoras, enfim, do quadro funcional acessando. E eu acho isso é um ponto bem delicado também. A gente fala, a inovação não é muito reconhecida dentro da instituição, mas eu acho que a gente ainda não pegou o jeito de se divulgar, sabe?
Nós lá também estamos tentando fazer mais divulgação dos projetos, dos resultados dos projetos, mas isso talvez seja uma tarefa para os laboratórios. Vamos fazer um design thinking de como a gente se promover no sentido de se oferecer a serviço da instituição e se dar a conhecer mais, né? Só que também, ao mesmo tempo, gente, por exemplo, assim, já está vindo demanda, a gente não dá conta porque não tem gente exclusiva para o laboratório. Eu, por 5 anos, quase 6 anos, fui só eu, servidora lotada no Inovatê. Agora, em janeiro, a gente recebeu um reforço, né, que é o Felipe, entrou um servidor novo, novinho em folha, tomou posse, e a instituição entendeu que era importante colocar no laboratório, porque as demandas estão crescendo realmente. Agregaram a sustentabilidade, né, nossa área de inovação também, e nós temos 2 projetos na área de sustentabilidade muito fortes lá, que estão crescendo também, estamos sendo referência, né, para outras áreas. Mas é isso, assim, da gente se dar, ao mesmo tempo que a gente quer se dar a conhecer, eu, Niriane, pelo menos, tinha medo, nossa, mas se mais gente ficar sabendo, mais gente vai demandar, e daí? Mas daí também é um problema para a administração. Vou chegar, olha, administração, estão nos demandando, e aí? Né? Então, de repente, né, essa provocação também seja bacana. Mas assim, eu não vou repetir o que já foi dito, eu concordo com tudo que vocês falaram até agora, são problemas em comum, mas vou falar também da importância das parcerias nesse sentido. Como a gente tem pouca força de trabalho para dar conta das coisas, nós, da região sul, lá da 4ª região, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente descobriu que a união faz a força, redescobriu, né? Então, como a gente não conseguia tocar os projetos sozinhos, a gente começou a pedir ajuda mesmo uns para os outros e tocar os projetos em conjunto, e principalmente projetos que eram do interesse de todos da 4ª região. E começamos mais atuando nesse sentido, de fazer projetos que abrangessem os 3 estados, e se formou uma parceria, hoje eu posso dizer, muito forte, muito consolidada, e nós, além de laboratoristas, nós também somos muito amigas, né? São 4 mulheres na supervisão dos laboratórios, então, também que a gente possa, isso é um convite também às outras áreas, aos outros laboratórios, que a gente possa cada vez mais estabelecer essas parcerias, né? Elas fortalecem muito. E também ter esse canal com a TI, né? A gente, por essa falta de força de trabalho e algumas coisas demandarem apoio da TI, nós fizemos recentemente uma formação de 40 laboratoristas e fizemos questão de dar mais vagas até para o pessoal da TI, né, para poder estar com a gente ali, entender melhor a nossa realidade, o que a gente estava fazendo, propondo, porque quando chegam os loucos da inovação lá demandando da TI, eles se escavelando, né? Também tem falta de pessoal na área da TI, né? Então é um problema comum que nós temos. Eu fui anotando alguns tópicos aqui enquanto eles estavam falando, só para não me perder. Outra coisa que também ainda é muito crucial, assim, a gente não tem uma área de execução dos projetos, né? Os laboratórios, eles são berçários de ideias, de solução. Nasce a ideia e quem cuida do filho, né? Não tem, assim, às vezes a gente vai dando um jeitinho. Muitos projetos morreram na casca porque não tinha uma área para executar, as pessoas estavam sobrecarregadas, não tem um escritório de projetos, né? No TRF já tem. Então, eles já estão conseguindo dar essa continuidade, estão estimulando as sessões judiciárias a criarem, mas isso ainda não aconteceu. Então, isso eu acho que a auto-administração acho que deveria fomentar mais também, não só a obrigatoriedade dos laboratórios de inovação, mas uma obrigatoriedade de uma área de execução, porque nós não temos como atuar no laboratório e na execução, isso é humanamente impossível, sabe? No início, eu trabalhava de domingo a domingo, gente, logo que o laboratório foi criado. Depois, chegou em um ponto que começou, não, isso está errado, comecei a ter umas crises de burnout, óbvio, né? E daí fui colocando um limite, assim, enfim, e não temos, gente. Então, e é triste, sabe? Isso é uma dor, eu acho que é comum dos laboratórios também. A gente vê o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, não dá em nada,
porque não teve quem executasse, né? Ou uma execução muito lenta, enfim. E daí eu já vou fazer um linkzinho bem rápido, só para finalizar, que eu acho que é importante a gente frisar isso, que é a questão da cultura, que o doutor Eduardo Picarelli até trouxe hoje pela manhã, ou início da tarde, agora eu não lembro. Nós não temos mais tempo. A cultura institucional, a instituição é um gigante, é um dinossauro, né, imenso, que se move muito lentamente. Só que a gente não tem mais todo esse tempo para mudar um passinho de cultura, daqui a pouco mudar outro passinho de cultura. Não dá, a gente vai ser atropelado, né? Então, também, eu acho que eu não tenho resposta para isso, só tenho uma vontade muito grande de que a cultura mude, dessa coisa do a gente sempre foi assim, não serve mais. Né? Assim como quando veio a internet e atropelou todo mundo, e quem não se adaptou morreu, quem não morreu ficou doente. Né? Agora está vindo a inteligência artificial fica a pergunta, como vamos fazer para que a instituição responda de uma forma mais ágil e menos adoecedora? Né? Então, eu acho que isso vai ficar esse questionamento para os laboratórios de inovação também, né? E de como a gente pode ser protagonista e se colocar a serviço nesse sentido de ajudar o quadro funcional a mudar, a ir mudando. Né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Neri. E o laboratório ele pode atuar em tantas áreas, né? Tantas. O cenário muda, já vai para uma parte de tecnologia, inteligência artificial e saúde mental. Eu vou passar agora a palavra para o Fernando. Não o conheço, é uma pessoa que eu não gosto, mas ele foi convidado, então... Boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui, né, com todos os inovadores que veio desde o mato, Dexter, e contar para vocês, né, compartilhar um pouquinho desses nossos desafios que começaram ali com nossas madrinhas, Gisele e Elaine, que foram ali desde o início, né, nos acompanhando, e depois, né, já que a gente vai começar a andar com as próprias pernas, que é aquele momento difícil, e um grande desafio de todos os laboratórios novos, né? É quando começam os trabalhos, as oficinas, o que vai ser, para onde que vai, depois de fazer o protótipo, né? Então, o que é muito interessante, que a gente consegue perceber do perfil. Para trabalhar no laboratório, precisa ter perfil. E esse perfil, o primeiro que vem é o amor. Porque a maioria não tem tempo para trabalhar no laboratório. A maioria, eu quero dizer assim, todos que estão aqui, não tem tempo para trabalhar no laboratório, mas trabalha por amor. Arruma um espaço, de manhã, de tarde, à noite, madrugada, final de semana. E muita gente pergunta, mas como que vocês conseguem fazer vários projetos? Assim, também não sei. A gente vai lutando com as nossas metas diárias, acompanhamentos de corregedoria, TCU, CNJ, é muita gente acompanhando, a gente tem que entregar muitos resultados e também fazer a nossa ação de amor, de trabalhar também no laboratório. Então, em 2021, quando o Iluminas foi criado, foi assim, com voluntários. Não tinha ninguém dedicado ao laboratório, mas tinha alguns apaixonados que começaram ali como voluntários e começamos, assim, o nosso Iluminas. Com o andar da carruagem, começamos a mostrar, como todos os outros, né, a importância dos laboratórios para a instituição, o apoio que poderia ser fornecido para estudar. Conversei hoje com a equipe do TJMG sobre estudar mapeamento de processos, não é refazer ou, né, criar, mas melhorar, saber o que pode ser discutido, debatido. Isso é maravilhoso para levar para o laboratório. O nosso sonho é, vamos levar todos os processos de trabalho para o laboratório e vamos reavaliar, melhorar. Não conseguimos, não podemos, e às vezes é quase impossível fazer isso mesmo. Então, o laboratório está para isso. Então, o que a gente vem defendendo e tentando mostrar do nosso lado é o quanto o laboratório pode agregar e ajudar nas rotinas diárias e na melhoria dos processos de trabalhos que sempre foram assim.
E, às vezes, tem alguns que não precisam continuar da mesma forma. Então, o que o Davi falou é o que a gente gosta de pregar mesmo. O espaço do laboratório é colorido, é diferente, porque é para você testar, experimentar, e depois verificar, nossa, não deu certo, vamos fazer de novo. E a gente sempre fala na oficina, gente, aqui pode errar, pode fazer quantas vezes quiser, mas para sair dessa sala, ele tem que ser palpável, tem que ser factível, e tem que ser agradável aos olhos da administração, para mostrar o resultado que vai acontecer e como vai ser melhor para a instituição. Então, acredito que os desafios dos laboratórios, dia a dia, sempre foi mostrar esses resultados para a administração para continuarem vivos e mostrando que pode colaborar. Nosso sonho, ajudar tudo e todos. Não conseguimos. Mas a gente vai plantando essa sementinha da inovação, plantando essa mentalidade que a gente pode adotar até mesmo nos nossos setores de trabalho de origem ou das pessoas que conhecem, porque não precisa ser dentro do laboratório que a gente vai inovar, que a gente vai criar, que a gente vai fazer uma colaboração. Então, desde lá de 2020, 2021, quando a gente começou a se conhecer, nós já começamos a compartilhar experiências, trabalhar em conjunto. Era pandemia, era online, mas a gente conseguiu compartilhar, encontrar e engrandecer todos ao mesmo tempo nesse sentido. Então, acho que isso que é o importante, todo mundo andando junto, porque um dos principais princípios da inovação e que a gente prega no laboratório é a colaboração. Eu acho muito importante esse trabalho em conjunto. Então, é assim que vai surgir o outro princípio, que é a cocriação, que é essa construção em conjunto. Então, no final, nós tivemos uma experiência muito boa, né, já que na quarta-feira, que foi com 17 magistrados. Fizemos uma oficina e foi uma mini oficina, assim, num formato reduzido, mas a gente conseguiu ter um resultado muito bom, o engajamento dos juízes, a realização das atividades e o prazer deles também realizarem o trabalho em conjunto. E, no final, eu falava para eles assim, vocês viram o resultado? Quem foi que fez? Não precisa saber, foram todos juntos. Ah, não é a ideia de um ou de outro, foi melhor do que o outro. Todos juntos construíram aquele resultado. E eu acho que esse é o que fica mais bonito no final da oficina. No início, aquela bagunça, um monte de post-it, onde eu vou chegar, não vai dar em nada. No final, todo mundo olha, nossa, foi a gente mesmo que construiu e vai dar certo, e todo mundo se sente parte. Então, eu acho que das características do laboratório é a gente convidar os participantes para se entregar àquela demanda e, no final, ele vai se sentir parte da construção, da ideia, de como vai ser entregue e não precisa ser aquela questão de uma pessoa só. Então, essas características dos laboratórios, eu acho que é o que mais ressalta. E aí os laboratórios também são conhecidos como o famoso caça-prêmios. Ah, vocês estão atrás de um prêmio, né? Mas, no início, a gente até foi caça-prêmio porque a gente não tinha ainda o incentivo do CNJ, né? A gente não tinha o incentivo do CNJ, então a gente tinha que mostrar para os outros laboratórios oportunidades que poderiam ser feitas e compartilhadas para a gente conseguir atingir o mesmo objetivo em outros tribunais. E a gente conseguiu fazer isso, compartilhar muitas iniciativas, boas práticas. Aí depois veio o CNJ. Com o apoio do CNJ, que veio depois, né, que a gente já estava ali na luta, ajudou mais ainda, incentivou a criação de novos laboratórios, e a cada dia vem com alguma melhoria que vai ajudando a fortalecer a existência dos laboratórios das instituições. Então, a Meta 9 foi uma delas, igual a Neide comentou. A gente reforçou de que o laboratório tem atuação, é importante, é para a instituição, e precisa ser o quê? Divulgada. Um dos critérios da Meta 9 é que todos os laboratórios têm que divulgar o que está sendo trabalhado. E olha como é legal você entrar na Renova Ajude e verificar o tanto de projeto bacana que você não precisa reinventar a roda, que é uma outra característica do laboratório. O laboratório está fazendo um negócio bacana, vou fazer outro, melhor, diferente. Não. O princípio do laboratório é, vamos compartilhar, vamos ajudar. Será que vocês fizeram tudo? Posso fazer uma outra parte, colaborar? Então, esse é o principal. Não é competir, e sim compartilhar
e conseguir levar essa mentalidade, né, da inovação para todos da instituição e até compartilhando com outros tribunais. Coisa que a gente faz bastante ali, com a Liliana da Bahia. A gente vai conversando, vai compartilhando, vai aprendendo, e é isso que é um dos princípios do laboratório. Então, a gente fica feliz quando a gente consegue apresentar. Então, sim, os resultados, realmente, eles podem ser classificados como para prêmios, que nem já ganhamos no Iluminas, e também cadastramos no Inovar, e cadastramos no JX também. Então, é para isso, para compartilhar, não para ego, mas sim para mostrar para os outros tribunais que é possível, que pode ser trabalhado e que é permitido, é legal, né? E eu acho que foi com esse resultado desses projetos, desses mudanças, né, talvez, da mentalidade do que foi acontecendo, que o TRF6 hoje ele já está um pouquinho diferente nos desafios. Porque a gente já conseguiu, não completamente, mas agora vamos criar a unidade no organograma. Está no próximo passo, já conseguimos uma função, então teremos nosso primeiro servidor dedicado ao laboratório, depois de 4 anos. Então, até hoje, posso falar, até hoje ele não existe. O laboratório é um fantasminha dentro da instituição. Ele não está no organograma, ele não tem servidor efetivo, ele não tem caixinha. Mas agora vamos ter. Então, hoje, estamos com a coordenação científica do desembargador Pedro Felipe e conseguimos reunir, além de voluntários, né, eu, Jaqueline, Dani, né, temos mais voluntários, nossos juízes coordenadores, Pedro Magalhães, Pedro Carvalho também. Nós agora conseguimos também estagiários, prestadores de serviço. Então, a gente vai conseguir dar mais braços para essas atuações e, quem sabe, conseguir mais resultados, porque o nosso sonho do laboratório é conseguir chegar em mais unidades, atender mais demandas, mas a gente não consegue. Por muito tempo no laboratório, e para garantir a existência dos resultados, a nossa diretora, né, a doutora Vânia, falava, vai ser o jeito a gente ficar com o projeto, com o protótipo que foi gerado, e ajudar ele até ele ser implementado, senão vai morrer na praia. Então, no início, para mostrar o resultado da inovação, nós tivemos que fazer isso. Não tinha como passar a bola para um escritório de projetos, tocar sozinho, e todas as unidades já estão assoberbadas com suas atribuições diárias. Então, não, nós do laboratório vamos ajudar a entregar, a implementar, e depois a gente repassa o bastão. E assim a gente conseguiu nossos primeiros resultados. Nós mesmos virando gerentes dos projetos que foram desenvolvidos no laboratório. Então, foi importante naquele momento. Eu acho que hoje isso já foi mais consolidado. Hoje, quando a gente fala no final da oficina, e aí, quem vai ser o gerente desse projeto? Eles já entendem, os participantes da mesa já entendem. Não, vai ser eu posso, a minha unidade, porque eu vou trabalhar com isso diariamente, então já não fica assim. No início era, vocês que inventaram, vocês que tocam aí, né, do laboratório. Então, já é uma mudança um pouco de cultura da pessoa se sentir parte. Eu acho que nas oficinas e nas nossas aulas, tudo a gente fala isso. Os participantes têm que se sentir parte, de que eles estão criando em conjunto, eles estão colaborando e que depois é deles. Eles foram convidados por serem especialistas na área. Então, é eles que vão atuar, que vão saber se o projeto está tendo o resultado esperado. Então, isso que é importante. É eles se fazerem parte e aí a gente consegue ir para outro projeto. A gente consegue atender uma outra demanda. Então, sonhos nós temos, né, de conseguir atender, de conseguir a compartilhar mais atividades dentro do tribunal, mas a gente vai indo a passos lentos, mas colhendo os frutos pelo caminho, mas eu acredito que agora os nossos desafios estão mudando um pouquinho nesse sentido, porque esse apoio, esse incentivo, agora a gente já está conseguindo, mesmo com as limitações do TRF6, que todos os setores têm, com relação à estrutura, né, até mesmo física e funcional, mas o laboratório continua existindo e ajudando. E daqui a pouco vocês vão conhecer um projeto também do nosso laboratório, que já está sendo realizado esse ano. Então, assim, o objetivo é esse, apresentar os projetos, apresentar os resultados, para que seja compartilhado, para que seja implementado. Ninguém precisa reinventar a roda, por favor, porque é isso que
A gente não tem tempo, acho que a Gisele já contou muito isso, a gente nem tem tempo para poder reinventar a roda, porque é muita coisa que tem para fazer. Então, é melhor seguir de algum ponto que já existe, de um outro grupo, de um outro projeto, que nós vamos ter mais eficiência. Eu costumo falar nas aulas, sejam egoístas, melhore o seu processo de trabalho. Se você melhorar o seu processo de trabalho, vai melhorar o outro, vai ajudar, e o jurisdicionado é que vai sentir essa melhoria. Então, eu sempre incentivo. Quando é processo de trabalho, então vamos ser egoístas. Vamos melhorar? Vamos trazer mais eficiência com esse resultado? Aí é mais fácil até medir esses resultados para a nossa instituição. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. De tudo que foi falado, eu vejo que os desafios dos laboratórios eles são parecidos e eles estão mudando com o tempo. As perspectivas elas vão se alterando e eu tenho a impressão que a gente está abrindo caminho. Mas, ao abrir caminho, a gente está ganhando protagonismo. E eu acho que a gente veio para ficar. Até o CNJ ajudou com a resolução. Mas apenas obrigar também não é suficiente. O laboratório ele realmente tem que ter esses valores, que, inclusive, são os valores que eu acredito que quem trabalha com a inovação, o perfil é muito parecido. Os desafios são parecidos, mas o perfil das pessoas são parecidos. Elas trabalham por amor e elas também se amam. E assim a gente consegue trabalhar em rede. E a gente consegue ter esse trabalho tão bonito de colaboração. Espero que o painel tenha sido uma inspiração para que a gente continue nesse caminho, tentando protagonismo e trabalhando juntos, cada vez mais.